sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo hoje meu sócio Denis Roman. Fala aí, Denis. Boa tarde, Paulo. Prazer estar aqui hoje com uma novidade para o nosso público. Quem que vem falar com a gente hoje, Denis? Quem vem hoje aqui é a Carolina Palazini. Isso aí. Carolina é economista, mestre em sustentabilidade, atuou no GHG Protocol de 2018 a 2025 e agora em 2025 inaugura a área de clima e descarbonização na Blendon. Isso aí, Carol, seja muito bem-vinda aí para o nosso bate-papo hoje. Obrigada, Paulo. Obrigada, Denis. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Isso aí, pô, novos negócios, novas pessoas aí no time, muita coisa boa acontecendo aí. Então, imagina que 2026 Blendon vem com mais força ainda no mercado, né? O mercado não tá muito agitado esses últimos tempos, essa questão toda de relatórios obrigatórios para as empresas de capital aberto, para as instituições financeiras. Então, muita empresa que acho que até hoje não tinha, ainda estava pensando se ia olhar para essa jornada, agora foi gentilmente convidada pelo regulador a falar, agora vai olhar. E nessa linha, Carol, eu queria fazer uma pergunta bem ampla para você. Qual é a relevância dessa pauta de gás de efeito estufa para as companhias? Legal, é bom que a gente consegue dar um panorama geral, né? Como você falou, a agenda climática ela está se tornando cada vez mais uma demanda dos stakeholders das organizações. Então a gente tem regulações que estão saindo, a gente tem normas, né, decretos, enfim, diversos órgãos que solicitam licenciamento ambiental, que as organizações reportem publicamente as suas informações de emissões de gases de efeito estufa, né? Então a gente está falando que a organização ela tem que mensurar e relatar essas informações. Então a gente enxerga o inventário como um primeiro passo das organizações nessa jornada da agenda climática e de descarbonização, né? O inventário ele vai ser um diagnóstico das organizações. O inventário de gases de efeito estufa ele vai dar, vai falar onde a organização tem suas principais emissões e quais são os pontos de melhoria que ela pode identificar na sua jornada de descarbonização, né? Então ele é um primeiro passo e ele vai subsidiar a tomada de decisão das organizações para entender onde melhor alocar o dinheiro, onde colocar a sua energia primeiro, né? Então tudo isso é importante para que a organização tenha a melhor jornada possível, né? Mais custo efetiva. Perfeito, Carol. Eu costumo brincar que essa questão do inventário de gás de efeito estufa ajuda até a enxergar a produtividade da empresa. Em alguns setores, comparado com outras empresas do mesmo setor, do mesmo segmento, você enxerga uma empresa, as empresas mais eficientes costumam ter uma emissão de gás de efeito estufa relativa à sua produção menor, né? Perfeito, porque o inventário ele não vai ser um diagnóstico utilizado só para pensar a agenda climática, a estratégia climática da organização. Ele vai ser usado para pensar eficiência operacional, para pensar a alocação de recursos, né? Então tudo isso ajuda a organização também a melhorar o seu desempenho no seu negócio, né? Então o inventário ele ajuda a identificar riscos possíveis, eficiência energética, né? Então como que a organização pode melhorar o uso de insumos, o uso de recursos, tudo isso para minimizar suas emissões e consequentemente vai minimizar também seus custos, sua demanda operacional, enfim. Então o inventário ele ajuda em várias frentes da organização na melhoria de eficiência. Então sim, as organizações que estão mais à frente na agenda climática geralmente elas vão ter um desenho de negócio aí mais eficiente. Bacana. Seguindo essa linha, quais são os passos e a importância de uma jornada de descarbonização? Tá. A jornada de descarbonização, ela é, como você falou, ela é um passo a passo, né? Por isso que ela é uma jornada. Ela vai seguir alguns caminhos, né? O primeiro passo da jornada é o inventário. O inventário ele é o diagnóstico das emissões da organização. Não dá para a gente pensar em mitigar as emissões se a gente não sabe de onde vêm essas emissões, né? Então, o inventário a gente até brinca que é o passo zero, não é nem o passo um, né? Sem ele não tem nem o que pensar.
Feito o inventário, a gente consegue identificar quais são os principais pontos dentro de uma organização que ela precisa pensar quando ela vai falar de descarbonização. Então, onde estão as principais emissões? Quais são os seus pontos críticos nesse sentido? Onde tem mais riscos atrelados para o negócio? Então, a partir daí, a gente consegue entender onde estão os pontos-chave que a organização precisa trabalhar. Junto com isso, a gente conversa com a organização para entender quais são suas metas, né? Por que ela quer se descarbonizar? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o horizonte previsto para isso acontecer? E aí a gente consegue desenhar uma estratégia, pensando nessa jornada, de como a gente vai chegar lá. Reduzindo o consumo de combustível, melhorando a eficiência energética, trabalhando na cadeia de valor da organização. Então, tem diversas questões que podem ser abordadas para a gente pensar essa jornada de descarbonização. E é importante falar também que isso é um processo iterativo, né? É um processo de melhoria contínua e está muito relacionado à maturidade da organização, né? Então, a organização ela vai começar ali no seu primeiro ano, talvez, de uma maneira mais simples, entendendo qual é o seu negócio, o que ela pode, onde ela vai colocar os seus esforços, alocar recursos, e conforme ela vai evoluindo nesse caminho, ela vai aumentando a sua ambição nessa jornada de descarbonização, né? Ela vai amadurecendo e aí ela vai aumentando a ambição das suas medidas. Tá, que tipo de empresa hoje que produz o inventário de emissões? Sim, Olha, todo tipo de empresa ou faz mais sentido para um determinado setor ou outro? acho que a gente pode, usando a sua pergunta, então separar em dois cenários, né? A gente vai ter as empresas que vão produzir o inventário por uma demanda específica, né? Então tem, não sei, o Bacen está pedindo que as organizações façam esse disclosure, ou tem alguma norma regional, estadual, municipal, enfim, que a organização precisa elaborar. Então tem as organizações que vão fazer isso por alguma obrigação, alguma obrigatoriedade, e a gente tem as organizações que vão fazer isso de maneira voluntária. No Brasil, a gente tem muitas organizações que fazem o inventário de maneira voluntária, né? A gente ainda não tem regulações específicas a nível nacional. A gente tem um mercado de carbono que está se desenhando, né? Onde organizações com fontes de emissão a partir de 10 mil toneladas de CO2 equivalente já podem pensar na obrigatoriedade de relatar suas emissões, mas isso ainda está se desenhando, é algo bem incipiente, né? Ainda não tem muito detalhamento sobre essa obrigação. Então, a maioria das organizações hoje faz num nível voluntário, né? Elas publicam as suas informações de emissão de gás de efeito estufa porque querem dar mais visibilidade às suas ações na agenda ambiental, querem mostrar o que elas já têm feito, querem mostrar que elas estão trabalhando na agenda climática, né? No Brasil, a gente tem organizações dos mais diversos setores que fazem o seu inventário. No Programa Brasileiro GHG Protocol, por exemplo, em 2025 foram mais de 600 membros, né? Isso quer dizer mais de 600 organizações dos mais diversos setores, desde organizações do setor público, organizações de serviços, grandes indústrias. Então, o inventário ele serve para todo mundo. O que ele vai fazer, inclusive, é identificar o perfil de emissão de cada organização dependendo do setor em que está inserido, né? Eu achei legal que você comentou, né? Porque a partir da existência do inventário, né? Quando uma empresa proativamente decide fazer o inventário, ela passa a ter ali, de uma certa forma, o controle de alguns indicadores, até para ela poder atuar e tomar decisões relacionadas ao próprio negócio da empresa, né? O fato dela passar a fazer o inventário de emissões. Eu achei bem legal essa visão aí que você compartilhou com a gente. Mas voltando a essa questão que você falou, né, de 600 empresas, acho que seja um número considerável, né? Sim, é um número bem grande. O Programa Brasileiro ele é um dos maiores programas regionais de relato voluntário do mundo, né? Então é uma agenda que já está bem avançada quando a gente olha para as organizações aqui no Brasil. Legal, bacana. Olhando, eu costumo brincar, falar muito sobre tecla SAP, né? E a hora que a gente começa a falar sobre inventário, aí começa assim, que é inventário? Aí tem escopo 1, escopo 2, escopo 3. Carol, conta pro nosso público aqui o que é escopo 1, escopo 2, escopo 3. A metodologia de elaboração de inventários do GHG Protocol, ela é pensada justamente para subsidiar a tomada de decisão das organizações, né? Então, ela separa as emissões de maneira que a organização consiga colocar
esforços no que ela tem mais gestão direta, né? E que ela consiga separar isso do que ela não tem gestão direta, do que é indireto do negócio dela, né? Porque talvez ela vai ter mais dificuldade de obtenção de dados ou até de implementar políticas para mudar essa situação, né? Então, o inventário, ele é dividido em escopos, e além de escopos, esses escopos são divididos em categorias, pensando nessa gestão da organização, né? Então, a gente tem o principal conceito que a gente escuta aí, que as pessoas ainda não entendem muito, é escopo 1, 2 e 3, né? O inventário ele é separado em 3 escopos. O escopo 1, ele vai agregar todas as emissões diretas da organização. Então, todas as emissões que acontecem por causa do meu negócio entram no meu escopo 1. Por que a gente separa assim? Porque eu tenho gestão direta sobre isso. Eu posso implementar políticas para mudar, para descarbonizar. Eu tenho acesso a esses dados, eu sei o que eu posso mudar de tecnologia, enfim, eu tenho uma gestão direta sobre isso. O escopo 2, a gente fala das emissões indiretas de consumo de energia elétrica. Né? Indiretas por quê? Porque quando eu estou consumindo energia elétrica na minha organização, não necessariamente essa emissão fui eu que gerei, né? A emissão ela acontece lá na geração da energia. Então vai ser o escopo 1, se a gente for falar assim, das empresas que geram energia, e vai ser o escopo 2 de quem consome. Então não é a minha emissão direta, mas é uma emissão que eu tenho muito controle sobre também. Né? Então eu posso tomar medidas de eficiência energética, apagar as luzes, mudar o tipo de lâmpada que eu uso na minha organização, instalar painéis solares, enfim, diversas coisas que eu posso fazer na minha organização para reduzir essas emissões. Então, apesar de ser uma emissão indireta, eu tenho uma gestão mais próxima. Então, por isso que a gente separa num outro escopo. Né? E aí o escopo 3, que hoje em dia tem se falado muito e que é a maior dificuldade das organizações, é onde a gente agrega todas as emissões indiretas da organização. O que quer dizer isso? Né? São as emissões que não são da minha organização, mas elas acontecem por causa do meu negócio. Então, essas emissões elas acontecem porque o meu negócio existe. Então, eu tenho uma parcela de responsabilidade naquelas emissões, mas eu não tenho gestão direta sobre isso. Né? Eu dependo de informações da minha cadeia de valor, eu dependo da ação da minha cadeia de valor para conseguir descarbonizar. Isso falando tanto em fornecedores quanto cliente final. Né? E aí, dentro desses escopos ainda, para facilitar mais a gestão da organização, para ela entender os seus pontos-chave, onde estão suas principais emissões, a gente ainda divide esse inventário em categorias. Né? Então, por exemplo, no escopo 3, que são as emissões indiretas, né? A gente pode dizer que o céu é o limite. Né? Tudo que se relaciona com a minha organização pode ser mensurado no escopo 3. A gente vai ter aí 15 categorias para as organizações colocarem as suas emissões. Né? Então, a gente pode ter emissões de resíduos da organização, emissões de uso do meu produto final, emissões de viagens a negócios, enfim, investimentos, que é super relevante já para as organizações do setor financeiro. Então, a gente tem diversas categorias aí dentro desses escopos que vão facilitar a organização a olhar mais estrategicamente para o que é realmente relevante para o seu negócio. Legal. Queria dar tangibilizar, aterrizar um pouco mais assim desse escopo 3, que eu acho que ajuda a entender. Vamos pensar, por exemplo, pensa numa indústria de bebidas. Onde se enxerga escopo 3 para uma atividade como essa? Numa indústria de bebidas, no escopo 3, a gente pode ir desde dos fornecedores. Então, a gente tem quem são nossos fornecedores de matéria-prima, insumo, transporte até a nossa organização. Né? Então, as emissões de transporte costumam ser bem altas no escopo 3 de organizações da indústria, por exemplo. Então, eu recebo, vamos falar, as embalagens onde eu vendo meu produto, enfim, tudo isso vai ter emissão. Eu posso ter também as emissões, dependendo do que é o meu produto final, no consumidor. Então, o transporte até o consumidor final, o descarte dessa embalagem que é utilizada. Então, tudo isso pode ser contabilizado, né? Nesse caso do transporte, muda um pouco se eu tenho frota própria ou terceirizado, né? Exatamente, essa é a diferença entre escopo 1 e escopo 3, né? Se eu tenho uma frota própria na minha organização, esse é o meu escopo 1, é a emissão direta da minha organização, né? Quando a gente vai falar de inventário, a gente vai traçar limites que vão delimitar o que está dentro do meu inventário e o que está fora, que seria a minha emissão indireta, né? Se a minha frota própria está dentro do meu limite organizacional, isso é meu escopo 1.
Agora, se eu contrato esse frete, né? Se eu contrato uma organização para fazer esse transporte, isso é uma emissão indireta do meu negócio, né? Não é minha emissão, mas acontece por causa da existência do meu negócio. Isso é o meu escopo 3. É engraçado pensar, analisar um pouco isso, né? Porque você vê, né, vamos dizer, décadas para cá, você vê as empresas cada vez mais concentradas no seu core business e terceirizando tarefas que não estão diretamente relacionadas ao negócio principal delas. Só que isso faz com que elas deixem cada vez mais distante delas vamos dizer, a capacidade de gerir esses itens, né? Mais ou menos nesse exemplo que vocês estavam fomentando aqui, né? Pô, se eu terceirizo a frota, vai para o escopo 3, eu tenho menos controle sobre ela. Se eu controlo a minha própria frota, né, fazer o transporte, seja lá do meu produto e tudo mais, eu trago para escopo 1 e eu tenho, vamos dizer, eu tenho mais trabalho em cima disso, mas em contrapartida eu consigo tomar decisões que eu não conseguiria tomar no escopo 3, né? Ou pelo menos fica mais fácil, né, de você gerir isso. É interessante pensar nisso, né? Porque se você aumenta o controle da empresa em relação a isso e a cadeia dela, ela tem mais controle sobre as emissões também, né? Ainda que indiretamente. Exatamente. E isso até vai variar. Por isso que vai variar para cada organização, dependendo do seu setor e de como é feito o seu negócio, o que é mais relevante para você, se é o seu escopo 1, suas emissões diretas, ou se é o seu escopo 3. Então, organizações de serviços ou organizações que têm bastante parte do seu negócio terceirizado, com certeza o maior esforço vai estar no escopo 3. E ainda que você não tenha uma gestão direta sobre essas emissões, ou seja, não seja tão fácil pensar como descarbonizar essas emissões, é onde faz sentido você colocar a maior parte do seu esforço, porque é ali que está o core, né, da sua descarbonização. Perfeito. Então, seguindo essa discussão sobre escopo 3, eu vejo uma dificuldade muito grande, porque a gente escuta falar em metodologia por gastos, né? Então fala assim, gasto com frete. Aí você vai lá e trabalha em cima de gasto. Só que eu não sei eu posso não saber exatamente a eficiência energética do veículo que transportou meu produto. Eu não sei se ele era um veículo a diesel, se ele era um veículo elétrico. Mesmo dentro do diesel, eu não sei qual o tamanho da eficiência energética do veículo. A menos, obviamente, que eu comece a pedir controle pro fornecedor. Como é que a gente lida com tanta incerteza? Quando a gente vai elaborar o inventário, a gente sempre quer buscar a informação mais precisa, né? Porque esse inventário, como eu falei, ele vai subsidiar a tomada de decisão dentro da organização. Mas existem casos onde a gente não vai ter acesso a essa informação primária, né? Esse dado primário. Por exemplo, no caso de um fornecedor da minha cadeia de valor, enfim, que eu não tenho tanta facilidade, às vezes ele nem controla essa informação. Aí a gente consegue pensar em tiers, né? Informações a gente vai do mais preciso para o menos preciso, né? Então existem algumas premissas que podem ser assumidas quando a gente está falando na elaboração do inventário, que vão ajudar a direcionar essa informação. Então eu posso buscar estimar essa informação com base em estudos, por exemplo, fontes robustas que vão falar a média de emissão de transporte de caminhões no Brasil, que é uma frota de um tamanho X. Eu posso buscar usar a metodologia, por exemplo, baseada em gastos, né? Então eu não sei quantos litros de diesel, vamos falar que é em diesel, eu não sei quantos litros de diesel consumiu esse caminhão para fazer o frete da minha organização, mas eu sei que eu contratei X milhões de reais, enfim, em frete. E aí, a partir daí, tem que transformar essa informação em informação de emissão. Uma coisa que a gente sempre fala sobre adotar premissas, quando a gente está elaborando um inventário, é que a gente vai usar sempre o cenário mais conservador, né? Então, a gente tem que evitar subestimar as emissões. Se a gente vai pensar nas emissões, a gente prefere sobreestimar elas, e aí a gente consegue ter dados talvez mais justos quando a gente vai falar de descarbonização, né? Então, a gente pode pensar é um caminhão elétrico ou um caminhão a diesel. Bom, a gente não tem essa informação, vamos assumir que é um caminhão a diesel que tem uma emissão muito maior e a gente trabalha a partir daí. Legal. Então, continuando nessa linha aqui, não sei porque hoje eu tô com transporte na cabeça. Pegando essa linha, então o fornecedor, imagina lá, tem o Paulo tá ali com a garrafinha d'água dele azul e eu tô com a minha verdinha. Então acho que o estímulo para
para essas empresas se fazerem um monitoramento, por exemplo, do transporte fazerem um monitoramento do transporte de uma forma mais precisa das emissões, é justamente para ele não entrar pelo topo. Se a empresa Azul do Paulo ali não controla bem, ela deveria fazer o inventário ali pelo topo. E a minha verdinha aqui fala assim, não, vamos transportar com um veículo elétrico dentro da cidade e teria uma intensidade de carbono no transporte, por exemplo, muito menor. Exatamente. Então, quanto mais preciso for o nosso dado, menos penalizado a gente vai ser por essas emissões, né? Quanto mais premissas a gente adota, maior o risco da gente estar superestimando essas emissões, né? Então, por isso que eu falei que é uma jornada de amadurecimento também da organização, né? Talvez num primeiro ano você não tenha essa informação, mas você identifica que você precisa dessa informação para ter um inventário mais preciso. Aí já no segundo ano você já fala com o seu fornecedor, olha, eu preciso que você me passe pelo menos o tipo de combustível que você usa no transporte para eu conseguir calcular o meu inventário. E assim a gente vai melhorando, é uma melhoria contínua desse inventário para que ele fique cada vez mais preciso para ajudar na nossa tomada de decisão e também para que a nossa emissão seja mais realista com relação ao nosso negócio, né? Vai lá, Paulo. Eu ia falar, Carol, como que funciona o processo, assim, né? Explicando para uma pessoa assim que está tendo contato com o inventário de emissão agora, né? Suponhamos que a gente fala, não, vamos fazer um inventário de emissão. Como é que funciona o processo? Quais são as fases desse projeto? Como é que isso acontece, né? Se você puder dar uma visão, assim, um panorama para a gente? Posso. A gente começa entendendo o negócio da organização, né? Eu falei sobre definir os limites para a gente saber o que é minha emissão direta e o que não é a minha emissão direta, né? Que vai ser minha emissão indireta no negócio. Então, para isso, eu preciso entender o que é a minha organização fisicamente, então prédios mesmo, né? O que faz parte da minha organização, prédios, sala, estruturas físicas que a minha organização tem. Isso a gente chama de limite organizacional. Aí eu preciso entender quais são os limites da minha operação, o que é a emissão da operação da minha organização. Então, quais são as fontes de emissão que eu vou ter dentro dessa minha organização. Maquinário, frota própria, aparelho de ar-condicionado, enfim, lâmpada acesa, tudo isso podem ser possíveis fontes de emissão que eu vou ter que mapear. Então, a gente vai fazer um mapeamento na organização das suas principais fontes de emissão, ou de todas as suas fontes de emissão, quando a gente está falando de escopo 1, e a partir daí a gente vai buscar os dados que a gente precisa para fazer o cálculo do inventário, né? Então, se é frota própria, eu preciso saber quantidade de combustível ou quilômetro rodado. Energia elétrica, eu preciso saber quantidade de quilowatt-hora consumidos. Então, essas são as informações que a gente vai atrás para, enfim, poder fazer realmente o cálculo dessa emissão. E aí elaborar o nosso inventário, né? Que elaborar o inventário nada mais é do que publicar essa informação, enfim, criar um relatório de uma maneira que fique fácil para quem for ler entender o que a gente está falando. Entendi. Eu imagino que assim, ciclicamente, de maneira cíclica, a empresa ela consiga ir melhorando esse relatório, né? Porque eu fiquei pensando aqui, você deu o exemplo do ar-condicionado, da lâmpada, etc. e tal. Imagina que tem empresas que tenham plantas absurdamente grandes em diversas cidades e a complexidade do negócio talvez seja um processo bem extenso, né, e demorado para você conseguir mapear todas essas fontes diretas ou indiretas relacionadas a uma organização, né? Pode ser um processo bem longo, né? Exatamente, dependendo do setor da organização, da complexidade desse negócio, até do tamanho da organização, né? Se eu tenho muitas plantas, enfim, pelo Brasil, ou se eu tenho só uma sala, né, onde fica a minha sede, tudo isso vai determinar a dificuldade desse inventário, né? Ter o controle direto também dessas informações. Então, tem organizações que às vezes nunca pensaram que iam precisar dessa informação, então nem sabem quantas máquinas tem trabalhando, né? Nem tem essa informação. Então, tudo isso depende do nível de maturidade da organização, do nível de controle da organização, do tamanho dessa organização, enfim, da complexidade do negócio. É uma melhoria cíclica, até no próprio relatório de sustentabilidade. A gente vê muito isso aqui, né, nas companhias. A cada ciclo novo, cada projeto novo, a equipe, a empresa vai amadurecendo, vai lidando, sabendo lidar melhor com esses dados e tal. Então eu imagino assim que no caso do inventário de emissões,
né, também deve acontecer isso, né? A empresa, ciclo após ciclo, ela vai conseguindo melhorar o mapeamento das emissões e entendendo isso melhor, né? Eu imagino que tem um paralelo aí em relação a isso. Exatamente, por isso que a gente fala que é um processo de melhoria contínua do Uhum. inventário, né? E tem um ciclo de amadurecimento da organização. Então, dependendo da complexidade do negócio, do tamanho da organização, do tipo de controle que ela tem sobre os dados, né, sobre essas fontes de emissão, tudo isso vai determinar o quão fácil ou difícil vai ser a elaboração desse inventário e o quão preciso vai ser. E aí, conforme a gente vai identificando essas falhas no inventário, para o próximo ano a gente consegue pensar como que a gente melhora ele, o que, que a gente precisa mapear Entendi. com antecedência e que informações a gente precisa coletar. Muito bom. Olhando olhando para frente, no Brasil finalmente chegou a gente está na fase de regulamentação do mercado de carbono. Como é que você vê esse cenário, a perspectiva disso? A gente já tem a lei aprovada, né, que institui o mercado de carbono. A gente está na fase agora de definir as regras do jogo, né? Quem que vai jogar esse jogo, como que ele vai ser jogado, por qual período, né? Quais vão ser as penalizações para quem não joga o jogo. A gente já tem algumas diretrizes que dão mais ou menos uma ideia do que a gente vai ter pela frente. Então, na lei já está colocado que fontes de emissão a partir de 10 mil toneladas de CO2 equivalente precisam relatar, então elaborar um inventário dessa emissão e relatar isso anualmente. E fontes de emissão acima de 25 mil toneladas de CO2 equivalente vão entrar como player nesse mercado regulado. Então a gente já tem aí uma base. O que a gente ainda não tem definido é o que são as fontes. É uma empresa inteira? É uma máquina? É uma estrutura? Então essa regrinha do jogo é que está sendo definida, né? A gente também já sabe alguns setores que com certeza terão que jogar esse jogo, né? Então, indústrias com certeza vão jogar esse jogo, né? Setor de resíduos. Outros setores não vão entrar, talvez organizações do setor de serviços, a gente já sabe que não vão jogar esse jogo, porque não tem uma emissão direta tão relevante. E a partir daí a gente consegue entender quais são as organizações que precisam se preparar melhor, já pensando nessa possível regulação daqui a algum tempo, e nas organizações que vão fazer isso ou por demanda de stakeholder, ou porque para elas faz sentido demonstrar publicamente como elas estão trabalhando a agenda climática, né, por questão de ganho de competitividade, de ganho reputacional. Você acabou de colocar um ponto que para mim parece o paradigma do ovo ou da galinha. Que você falou, né? Se a empresa tem acima de 10 mil toneladas, ela tem que fazer inventário. Mas como é que eu sei se eu tô acima ou abaixo de 10 mil toneladas se eu não faço inventário? Ah, Quem, ótimo. quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha? É uma ótima pergunta. Então, na dúvida, faça o seu inventário para já descobrir se você vai estar dentro ou não da regulação, né? Mas aí a gente está falando dentro dos setores que vão ser regulamentados. Esses setores vão ter que ter estimativas, enfim, dessas fontes de emissão para justamente saber se eles se enquadram em quem precisa obrigatoriamente relatar essas emissões anualmente ou em quem vai participar como jogador desse mercado, né? Entendi. Então, dentro desses setores é importante que a organização já vá se organizando, porque se ela sabe que ela vai ser regulamentada em algum momento, é importante Uhum. que ela já vá se preparando para isso. Por exemplo, se eu sou uma indústria de porte médio, de repente eu consigo pegar um inventário de uma grande, fazer uma proxy e falar, opa, tô perto do 10 mil, tô muito longe. Para ter uma noção, né, fazer uma estimativa assim, existem maneiras da gente fazer a gente fala fazer um cálculo de padaria, né, uma conta de padaria ali só para ter uma noção se eu tô dentro, se eu tô fora. E aí se você identificou que tá com cara de que eu vou estar dentro, é melhor já começar a se preparar para essa agenda, né? Os inventários, eles são auditados também? Ou eles podem ser auditados? Como é que funciona isso? Os inventários eles podem ser auditados. Quando a gente está falando no âmbito voluntário, a gente não tem obrigação, né? Então, o inventário ele pode ou não ser auditado, dependendo do que faz sentido para a organização. Se eu quero ter uma informação mais precisa, mais confiável, eu quero ter certeza do que eu estou fazendo, eu uso esse inventário para minha tomada de decisão, é sempre recomendado que a gente passe esse inventário por uma auditoria de terceira parte, para garantir que eu não estou deixando passar nada, que eu não estou subestimando minhas emissões, nem superestimando também. Mas não é obrigatório, né? Agora, quando a gente está falando de quem vai ser regulado, né, que vai estar no mercado regulado,
aí sim a gente está falando de um inventário que precisa ser auditado. Com certeza vai ter essa obrigatoriedade, porque essas informações elas vão ser usadas para subsidiar o funcionamento desse mercado. Legal. No próprio GHG Protocols tem aquela questão de selo ouro, selo prata. Exatamente. O próprio GHG, ele vai qualificar o inventário das organizações a partir da sua maturidade, né? Do quão preciso, do quão robusto é a informação do seu inventário, e isso inclui a verificação, né? Então, um inventário selo bronze no GHG é um inventário daquela organização que está começando, é um inventário que a gente fala que é um inventário parcial. Ele deixa de contabilizar alguma informação de escopo 1 ou de escopo 2 da organização. Alguma fonte de emissão, algum prédio, alguma sala, enfim, alguma coisa que não foi mapeado como uma informação obrigatória, que é o escopo 1 e o escopo 2, a gente tem um inventário parcial. É muito comum que organizações que estão começando nessa agenda, como a gente falou, né, Aham. da complexidade do negócio, da Sim. dificuldade de mensurar, é muito comum que organizações que estão entrando nessa agenda comecem com o inventário parcial. Justamente porque no primeiro ano eu vou ver que eu não tenho todas as informações, mas é a partir disso que no próximo ano eu já consigo. Ah, faltou mapear isso São os daqui. primeiros passos, né? Exatamente. Então é muito comum, faz parte da jornada de amadurecimento da positivo organização. também, né? Poxa, Lógico. não vamos falar, pô, o cara tem qual que é o selo que você falou mesmo? É bronze, né? Bronze. Ah, porque tem o selo bronze, não é um inventário legal e tal. Pelo Não. contrário, né? É uma iniciativa muito interessante. De jeito nenhum, a gente sempre deixava, quando eu estava no GHG, isso muito claro para os membros, né? Que faz parte da jornada de amadurecimento da organização. E você entrar e começar a publicar o seu inventário é mais interessante do que você não ter nada Sim. mensurado, né? Aí a gente vai ter o inventário selo prata, que é o inventário completo, e o selo ouro, que é a qualificação máxima do GHG, que é aquele inventário que é completo e auditado por terceira parte. Então a gente Legal. garante que essa informação é a mais confiável possível. Precisamos fazer um inventário selo ouro, hein, Denis? Mas essa questão de fazer inventário, não fazer inventário é engraçado. Uma vez, uns anos atrás, eu fui conversar com uma pessoa de uma indústria do ramo siderúrgico. Eu falei, nossa, tô preocupado, tal, porque o teu segmento ele é super intensivo. Ele falou, eu não tô preocupado porque a gente é muito mais eficiente do que os outros players da nossa indústria, visto que tem a natureza do produto deles. Era uma empresa que trabalhava com muita matéria reciclada. Eu falei, que bom, então seria bom você publicar teu inventário. Porque eu parto na ignorância, eu parto da premissa que a tua intensidade de carbono é maior do que a do outro player que publica. Sim, exatamente, né? É interessante porque essa agenda ela vai puxando, né? Então você tem o seu concorrente que ele já publica o inventário, faz todo sentido para você não perder competitividade que você publique seu inventário também. Então acho que é por isso também que foi crescendo tanto essa agenda aqui no Brasil, né? Que eu falei mais 600 membros no GHG em 2025, é por isso. Tem organizações que vão publicar porque o meu concorrente já faz, tem organizações que vão publicar porque alguém da minha cadeia de valor solicita essas informações, né? Então isso pode acontecer muito para instituições financeiras, né? Bancos, por exemplo, que vão ter a maior parte das suas emissões ali na categoria de investimentos, precisam das informações de emissão dos seus clientes para poder calcular as suas emissões de investimento. Então, você vai precisar que o seu cliente tenha o disclosure das informações dele para que você possa coletar essas informações e fazer o cálculo do inventário. Então, uma coisa vai puxando a outra. E o que você está falando me lembra uma frase que assim, o seu escopo 3 é o escopo 1 de alguém. Sempre. Eu já vi você falando isso em algum Sempre call. vai ser, exatamente. Seu escopo 3 não sai do nada. Alguém tinha um escopo 1. Exatamente. Tá tudo interligado, né? Por isso que quando a gente fala até na jornada de descarbonização, e quando a gente fala de conter o aquecimento global mesmo como um todo, é muito importante essa ação coletiva. Todo mundo vai ter que trabalhar um pouquinho ou a gente não vai conseguir alcançar os esforços de parar ali o aumento da temperatura média até 2 graus Celsius, 1,5 graus Celsius. E a conexão que eu estou fazendo aqui agora é o seguinte, você vai falar assim, tal empresa pode não ser obrigada a fazer, mas se ela está na cadeia de alguém que tem um escopo 3 muito relevante e ela precisa reduzir a intensidade dela, ela vai começar a trabalhar com a cadeia para falar, eu quero a informação mais precisa para poder melhorar o meu inventário. Senão você não vai estar mais na minha cadeia de se você não tiver informação
precisa, você não vai estar na minha cadeia. Exatamente. Tem organizações que o escopo 3 vai ser o mais relevante, onde ela vai colocar um maior esforço, e para ela é muito importante que os seus parceiros da cadeia de valor tenham essa informação, mas precisa para que ela não seja penalizada por essa informação. As próprias instituições financeiras, né? Você olha assim, por exemplo, pensa num banco de investimento. O escopo 1, 2 dele é muito baixo, proporcionalmente ao tamanho econômico. Só que aonde está a questão de um grande banco de investimento, um banco de atacado? Está na carteira. Exatamente. Outros setores também, né? Por exemplo, o setor da agropecuária, que a gente tem aquela cadeia de valor muito pulverizada, né? Você tem diversos fornecedores de onde você compra os seus insumos, enfim, para o produto que você vende. E aí é muito difícil de você ter esses dados, né? Tá muito pulverizado ali aquela informação, pequenos produtores que estão na sua cadeia. E é importante que Então, o escopo 3 é muito importante para essas organizações, mas não é tão fácil de obter esses dados ou de uma maneira muito precisa. Assim, baseado na tua experiência, assim, Carol, quanto tempo leva para fazer um inventário? Eu sei que isso é bastante relativo, tem empresas com tamanhos assim muito diferentes, muito distintos, mas assim, vai, uma empresa, na média, assim, vai, quanto tempo leva para fazer um primeiro inventário, independentemente se ele seja bronze, prata ou ouro, assim, só para a nossa audiência entender um pouco, né, quem nunca teve contato com o inventário e ter uma noção aí de tempo. Perfeito. A gente pode se basear no ciclo de quem vai relatar esse inventário no Programa Brasileiro de GHG Protocol, por exemplo, né? A gente sabe que o inventário ele é sempre relativo ao ano que terminou, O exercício anterior. ao exercício anterior. É igual ao imposto de renda, né? A gente precisa que o ano termine para Sim, a gente saber tudo que a gente emitiu e aí sim poder fazer claro. o nosso inventário. Então a gente vai começar esse inventário. A gente até pode ir coletando as informações ao longo do ano que vai ser inventariado, mas a gente vai realmente conseguir as informações completas quando esse ano termina. Então a gente começa esse inventário a partir de janeiro, né, do ano seguinte. E quando a organização ela quer publicar esse inventário no programa brasileiro, mais ou menos em março, abril, é que o sistema abre para a organização começar a relatar essas informações. Então a gente tem uma janela ali de 3 a 4 meses para a organização coletar todos esses dados, fazer o cálculo do seu inventário para que ele possa ser publicado. Então a gente consegue trabalhar nessa janela. Lógico, como a gente falou, né, o inventário ele vai depender também da maturidade da organização, da gestão dela, se ela tem essas informações, as informações necessárias ou não. Então, ele pode ser um inventário completo ou não nesse período, justamente por causa disso. A gente também pode, se não é a questão de publicar no programa brasileiro, a gente consegue estender mais esse período para fazer o inventário com mais calma, para conseguir buscar essas informações. Então, ali um período de 6 meses, fica um inventário Legal. mais sossegado para ser feito para as organizações. Mas fora que a tua analogia do imposto de renda foi muito boa, né? Porque o duro quando você vai começar a fazer imposto de renda e você não guardou nada, não organizou nenhuma informação, lá no final fica mais corrido. É isso. Por isso que faz sentido a organização já entender o que ela precisa quando ela vai fazer o inventário, para ela já ir controlando essas informações ao longo do ano, né? Depois ter que buscar informação lá de janeiro do ano anterior, de uma coisa que você nem tinha controle, é muito mais difícil. Mas eu imagino que, assim como os indicadores, né, do que a gente utiliza nos relatórios de sustentabilidade, imagino que tenham sistemas também, tenham processos que a empresa pode ir implementando para ir monitorando isso progressivamente, né? Vamos dizer, não precisa esperar o ano acabar para você começar a ir atrás desses dados, né? Sim, tem organizações que já entendem isso e já vão coletando a informação por mês. Então, janeiro eu já peço lá para o pessoal da logística quanto que eu usei de combustível. Já tem a conta de luz, eu já vou organizando a informação da conta de luz todo mês que ela chega, eu já vou anotando para que não chegue lá em janeiro do ano seguinte, eu tenho que buscar todas as contas de luz para fazer essa contabilização. Então, sim, a gente consegue já ir para informações que a gente tem mês a mês, a organização ela já consegue ir coletando esses dados, pelo menos de alguma maneira, para facilitar esse trabalho. Como é que é dentro de uma empresa assim, né? Você chegar lá e falar, vamos começar a produzir vamos dizer, mapear os dados para fazer o nosso primeiro inventário, assim, deve ser um processo, né? Pô, será que eu sou um ET aqui, né? Tem empresas que não tiveram nenhum contato com isso, né? Como é que é esse primeiro passo, começar a tomar as primeiras decisões para colher esses dados e tal. Imagino que você já tenha vivido isso e não deve ser um processo muito fácil.
Eu acho que a primeira coisa é a organização entender por que que ela está fazendo isso, Uhum. né? Por que que eu preciso te passar os meus dados de consumo de combustível? Eu não tenho isso. Por que que eu preciso saber qual que é a distância que meus funcionários percorrem para ir e voltar da minha organização, né? Porque aí ela vai ter que explicar isso talvez para outra pessoa, né? Então geralmente você vai ter um ponto focal ali na área de sustentabilidade, enfim, que vai cuidar do inventário, mas ele vai precisar interagir com diversas áreas da organização para Sim. coletar esses dados, né? Esses dados eles não vão estar nunca num único lugar onde todo mundo acessa. Eu preciso dos dados financeiros, eu preciso dos dados da RH. Então, primeiro é a organização entender o porquê que ela está fazendo e o porquê que ela precisa daquele dado específico, para ela conseguir explicar para quem ela vai pedir o dado que ela precisa. Porque a gente também precisa do dado num formato X e não no formato Y, porque senão não faz sentido para o inventário, né? Então, de todas as organizações assim que eu conversei ao longo desses 8 anos trabalhando com inventários, a maior dificuldade está na coleta de dados. Não é calcular as emissões. Uhum. Calcular as emissões é fácil. Você pega uma base de dados de fatores de emissão, você aplica esse fator de emissão no seu dado primário e pronto, você tem a sua emissão. Uhum. A dificuldade é saber o que você precisa coletar, como você coletar e tratar esses dados. Assim, a coleta Entendi. de dados é a maior dificuldade das organizações. Você está há 8 anos fazendo isso já, Carol. Então você já fez relatório para inventário para caramba, né? Eu não fiz um monte de inventário, eu trabalhava ajudando as organizações a Sim. elaborarem o seu inventário, né? Não, eu digo assim, você já Então, participou de muitos projetos. cuidando das dores das organizações, né? No programa brasileiro, a gente não elabora o inventário das organizações, mas a gente cuida da metodologia. Então, quando a organização não sabe o que que ela vai colocar onde, que fonte de informação que ela precisa, isso entra ou não entra no meu Uhum. inventário, era assim que a gente auxiliava as organizações e Entendi, capacitando as organizações para que elas consigam internalizar também. entendi. Fantástico. Bacana. Ou seja, o desafio é grande. A gente tem um volume grande de empresas que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de informação dentro das empresas, dentro de instituições financeiras de menor porte, que não estão acostumados a olhar para justamente lá para o escopo 3, principalmente, que é a questão da carteira. Então a gente vai ter uma transformação grande aí na sociedade nos próximos anos. É isso que a gente está vendo e eu acho que é importante entender que é aquela coisa do early bird, sabe? Quem se mexe primeiro já sai na frente, porque depois se vem uma regulação, se vem uma obrigatoriedade, alguma coisa assim, a organização ela já estava preparada, ela já conhece. É muito mais difícil ser pego de surpresa e alguém falar para você, agora eu preciso das suas informações de emissões, e você não ter isso. Sim. Então, quem já vem se preparando, quem já vai atuando nessa agenda, com certeza sai na frente em competitividade, em reputação, mas também em inovação, em eficiência. Olha aí, pessoal, o grande recado aqui da Carolina Palazini, que tem muita experiência aí com inventário de emissões. Se você não está fazendo seu inventário ainda, comece a refletir sobre isso e dar os primeiros passos, né, Carol? É isso. Isso aí, gente. Foi muito boa a conversa. A gente aprendeu mais um bom tanto hoje aqui sobre o tamanho desse desafio. Não, temos muita coisa ainda para discutir a respeito de inventário de emissões, mas acho que esse primeiro papo já dá uma clareada assim, né, no nosso horizonte, entender um pouco o que significa cada coisa, como dar os primeiros passos em relação ao inventário. Né? Acho que foi uma conversa muito esclarecedora. Isso aí, gente. Carol, só queria terminar assim com uma última questão, né? Como é que você chegou nessa história toda, né? Como é que você acabou lá no GHG? Como é que você caiu nesse universo dos inventários, né? Não sei se o teu mestrado tem a ver com isso ou não, né? Olha, a história é boa, eu caí de paraquedas. É, Essa é a verdade. Eu sou formado em economia, né? Trabalhava com inteligência de mercado, outras coisas. Eu entrei no FGV SES, né, no Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, para trabalhar com o ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial certo. da B3. E acabei mudando de área, fui trabalhar com mudança do clima, isso lá em 2019, Uhum. já faz 7 anos. E desde então venho trabalhando nessa agenda aí do Programa Brasileiro de GHG Protocol. O meu mestrado ele não me levou para isso, na verdade o meu mestrado ele aconteceu por conta disso. Eu me apaixonei por essa temática e aí eu quis estudar mais e me especializar realmente, né, nessa agenda aí da mudança do clima. Fantástico, hein? Vamos dizer, upgrade aí no nosso time, hein, Denis, da Blender. Exatamente. É isso aí. Bom, Carol, muito obrigado pelo seu tempo aí. Eu sei que você está corrida,
cada hora num país aí diferente, correndo atrás dos teus projetos, das suas coisas. Obrigado aí pelo seu tempo, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente hoje. Denis. Obrigado. Acho que o desafio é grande para todo mundo e vamos trilhando essa jornada junto. É isso aí. Bom. E muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, coloca aí nos comentários. A Carol vai ver as perguntas e vai responder aí pra gente, tá bom? E dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Pode ter algum colega, alguma empresa, alguém que precisa saber mais sobre inventário de emissões, e pode ser muito importante que a pessoa veja esse vídeo, hein? Tá certo? Um abraço e nos vemos até o próximo episódio do Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Até mais.